Esse material é exclusivo do Raio-X Enem. Ele está aqui para que você conheça um pouco da nossa metodologia de trabalho e conheça parte do material que a gente usou até agora. Para você ter acesso a todo o material e ainda ter toda a plataforma à sua disposição, você precisa ir lá no nosso site www.fisicatotal.com.br e acessar o plano Raio-X Enem. Vão ser 24 aulas temáticas para o Enem, 240 questões, todas estilo Enem, tiradas da prova do Enem, Enem PPL, reaplicação, provas canceladas e algumas questões inéditas que são a cara da prova do Enem. Além disso, todo o material da nossa plataforma de vídeos está à sua disposição. São mais de 250 vídeos e mais de 1000 questões resolvidas para você ficar com todo o conteúdo programático organizado e visto para você detonar na prova do Enem. Tranquilo? Agora convido vocês a conhecer parte do que a gente fez até agora com o Raio-X Enem. Boa aula! Aproveite para se inscrever no canal e se gostou do vídeo, dá aquele like, deixa seu comentário, porque aí eu vou poder saber o que é que você achou. Tranquilo? Fala fera, tranquilo? Seja bem-vindo a mais uma semana do Raio-X Enem. Acho que você já deu uma conferida no material da semana passada. Lembrando, toda semana saem 10 vídeos da aula e na semana seguinte os outros 10 que você tinha para fazer. Sempre também lembrando que aqui embaixo você tem como baixar as questões para ir direto acompanhando durante a aula. Ao longo da aula eu vou ter vários blocos de explicação e as questões estão aí junto do material para que você possa acompanhar explicações e exemplos. Tranquilo? É muito importante que você vá tomando nota da aula. E essa aula em particular vai ser dividida em 2 blocos, um agora essa semana e o outro na semana que vem, porque o assunto eletricidade, em particular eletrodinâmica, é muito relevante para a prova do Enem. Tem uma habilidade só para ela, que é a parte de C2H5, que é isso? Competência 2, habilidade 5. Que fala de dimensionar dispositivos e circuitos elétricos de uso cotidiano. Então a gente vai sempre encontrar na prova do Enem questões envolvendo algumas grandezas que a gente vai discutir na aula de hoje. E na semana que vem a gente vai partir exatamente para a parte de circuitos elétricos, associação de resistores, baterias, leitores de corrente e de tensão. Nessa primeira semana a gente vai trabalhar em cima das grandezas fundamentais e na semana que vem em cima dos circuitos. Lembrando, toda semana você tem um material em PDF e tem as questões resolvidas em vídeo aqui embaixo. Tranquilo? Para cada semana você vai ter uma sessão. Lá na parte de downloads você pode baixar todos os materiais de uma vez se você quiser, todos que já foram disponibilizados. E um material que eu prometi já está lá, é exatamente o e-book, com toda a revisão de mecânica e toda de termologia. Quando você baixa, você vai ver que são quase 400 páginas, mais de 200 questões resolvidas. E para acompanhá-las em vídeo, basta ir na seção de vídeos na parte do extensivo Maio. E você vai olhando lá, a cada semana, 20 questões resolvidas para você. Tranquilo? Então agora, prepara aí sua água, prepara aí um biscoitinho doce, deixa aí do seu lado papel, caneta e vamos juntos acompanhar a aula. Fera, quando a gente fala em eletrodinâmica, a gente tem que ter em mente que pelo menos 4 grandezas vão aparecer com maior frequência que as demais. São essas: diferença de potencial ou tensão elétrica, intensidade de corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. DDP, atenção, tensão elétrica, a gente normalmente vai utilizar U e a unidade é volt. A gente pode pensar na diferença de potencial como aquilo que possibilita a movimentação alinhada, ordenada dos elétrons no condutor. É como se a gente pensasse o seguinte: imagine uma rampa em que você coloca bolinhas e por conta do desnível, essa bolinha tende a descer a rampa. A diferença de potencial elétrico funciona como se fosse uma rampa elétrica que mobiliza o movimento dos portadores de carga. A intensidade de corrente elétrica, o I, atenção, a intensidade de corrente elétrica é uma taxa que mede a quantidade de carga
que atravessa uma seção reta do condutor. Cuidado, corrente elétrica é o fenômeno. Intensidade de corrente elétrica é o valor numérico associado a esse fenômeno. A intensidade corresponde a uma taxa de variação, que corresponde à velocidade com que essa carga atravessa. Atenção, a rapidez é melhor do que velocidade. A rapidez com que a quantidade de carga atravessa uma seção reta do condutor. Você vai calcular o valor médio pela razão entre a quantidade de carga que atravessa, ΔQ, e o intervalo de tempo dessa travessia. A carga dada em Coulomb, o tempo dado em segundo e a intensidade de corrente dada em ampere. Resistência elétrica é uma grandeza que está associada à dificuldade da passagem de corrente pelo condutor. Quem definiu a resistência foi George Simon Ohm, e a gente vai falar especificamente sobre ela numa das mãozinhas a seguir. Mas a gente pode entender a resistência como um valor associado à dificuldade de passagem de corrente por um condutor. Quanto maior é a resistência para uma mesma DDP, menor é a intensidade de corrente através do condutor. Potência é uma taxa que mede a quantidade de energia que é transformada por um sistema. A potência elétrica mede a taxa de variação de transformação de energia elétrica no tempo. Como é que a gente determina essa potência? Pela razão entre a energia que é transformada, energia em joule, e aquela unidade de tempo. Segundo, o intervalo de tempo para a transformação. A potência é determinada pela taxa de variação temporal da energia, que a gente também vai trabalhar numa mãozinha. Então, pegue seu caderno e sua caneta e tome nota do que vem a seguir. Bom, como a gente já viu, já falou, a gente pode entender a resistência elétrica como uma medida da dificuldade de passagem de corrente através do resistor. E aí, a gente lembra R resistência, R razão. E aí a gente define, olha só, a resistência elétrica do resistor como a razão entre a diferença de potencial a que esse condutor ou resistor está submetido e a intensidade de corrente que atravessa esse resistor ou esse condutor. Então, R resistor, R resistência, R razão, U sobre I. E você pode escrever isso aqui nesse triângulo, ó. Você escreve R, U, I. Para determinar aquilo que você quer encontrar, basta que você esconda. R é igual a U dividido por I. Então, o valor de R é encontrado dividindo U por I. Se você está procurando o valor de I, você esconde aqui o valor de I e vai encontrar o valor de I como U sobre R. Então, manipulando algebricamente, a gente tem que I é igual a U dividido por R. E se eu quiser o valor de U, Ives? Aí é fácil, quando você esconde aqui o U, você fica com R e I, um de lado do outro, é produto. Então, você tem que U é igual a R multiplicado por I. Se você quer o valor de R, R é U dividido por I. Se você quer o valor de I, I é U dividido por R. Se você quer o valor de U é R multiplicado por I. Agora, atenção. Quando você tem um condutor cilíndrico, você tem uma relação entre a resistência e o comprimento desse condutor. Quanto maior for esse comprimento, tanto maior será o valor da resistência. Então, a relação entre a resistência R e o comprimento L é uma relação de direta proporcionalidade. Já a área da seção reta, quanto maior, mais fácil é a passagem de corrente. Menos resistência é oferecida à passagem de corrente. Então, se um aumenta, o outro diminui, a relação é uma relação de inversa proporcionalidade. Se você tiver que fazer algum julgamento, a resistência R é diretamente proporcional ao comprimento L e a resistência R é inversamente proporcional à área A.
Para transformar a proporcionalidade em igualdade, a gente vai precisar de uma constante, né? A gente vai precisar de um fator de proporcionalidade, que aqui a gente vai chamar de resistividade elétrica e vai representar pela letra grega ρ. O valor da resistência elétrica, então, é proporcional a L, L aparece aqui multiplicando, e inversamente proporcional a A. Então, A aparece dividindo. A resistência elétrica, então, é dada por ρ, que multiplica L, dividido por A. Quando você tiver as dimensões do condutor, as dimensões do resistor, os valores do comprimento e da área, é essa expressão que você vai utilizar. Lembrando, a resistividade é uma propriedade do material. Resistividade é uma propriedade, e é uma propriedade do material. Resistência elétrica é uma característica do resistor. Seu chuveiro elétrico tem um resistor cuja resistência tem um certo valor. O material do qual é feito esse resistor tem uma resistividade que depende desse material. Então, o resistor tem resistência elétrica. O material do qual é feito o resistor tem resistividade. Muita atenção e cuidado com essa diferença, e perceba que aqui a gente tem duas maneiras distintas de determinar o valor de R. Uma, quando eu conheço diferença de potencial e corrente elétrica, outra, quando eu conheço as dimensões do condutor. Tranquilo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que potência elétrica é uma taxa. Isso, é uma taxa temporal. Como assim? Ela é uma taxa que mede a quantidade de energia que é transformada, atenção, transformada por unidade de tempo. Por isso, a gente pode dizer, então, que potência é igual à variação da energia dividida pelo intervalo de tempo para acontecer a transformação. E aí, nesse caso, a gente chama de potência média, já que aqui tem um intervalo de tempo ΔT. Quando esse intervalo tende para zero, a gente chama de potência instantânea. A unidade de energia no sistema internacional é o Joule, e a unidade de tempo é o segundo. Quando você divide Joule por segundo, você tem Watt, que é a unidade do sistema internacional para potência. Lembrando que, dependendo da questão, podem aparecer múltiplos, como, por exemplo, kilowatt, megawatt, gigawatt. Quilo quer dizer 1000, mega quer dizer milhão e giga quer dizer bilhão. Então, quando você tem um kilowatt, você tem 1000 watts. Quando você tem um megawatt, você tem 10 a sexta, 1 milhão de watts. E quando você tem um gigawatt, você tem 10 a nona watts, ou seja, 1 bilhão de watts. Atenção a isso, se for preciso, você vai ter que saber isso de memória. Só que quando você lembra de potência, potência P, lembre também de produto, pois você pode obter a potência elétrica pelo produto das grandezas U, que é a diferença de potencial elétrico, e I, que é a intensidade de corrente. P, lembre de potência, P, lembre de produto. E aí você faz U vezes I. Lembrando que quando você fala de resistência elétrica R, lembra de resistência R, lembra de razão, é U sobre I. Em algumas questões você não tem dados os valores de U e I. Você tem que relacionar a potência P com a resistência R. Imagine, por exemplo, que você não tivesse o valor de U. Como é que você iria determinar a potência? A potência P seria dada por, no lugar de U, escondendo U aqui, você fica com R vezes I.
Substituindo, você teria R vezes I, tudo isso multiplicado por I. Ou seja, você teria que a potência é dada pela expressão R vezes I, que multiplica I ao quadrado. Agora imagine que o valor de I não fosse conhecido. Como é que você determinaria a potência se potência é U vezes I? No lugar de I, você substituiria por U sobre R e ficaria com a seguinte expressão: P é igual a U, que multiplica, no lugar de I, você escreve U sobre R, ficando com uma nova expressão para a potência, que é P igual a U ao quadrado dividido por R. Aqui, uma pegadinha que muita gente confunde. Se perguntassem para você, a potência P aumenta ou diminui quando a resistência R aumenta? Pensa um pouco sobre isso. Se você olhar para essa expressão, potência é igual a resistência vezes intensidade de corrente. Quando R aumenta, como aqui eu tenho um produto, você pensa então que o P aumenta, relação direta. Agora, quando você olha para essa expressão, o R está no denominador. Se o R aumenta, eu divido em mais partes, então eu fico com um resultado menor, a potência diminui. Como assim? Se o R aumenta, a potência aumenta, se R aumenta, a potência diminui? E aí, qual das duas situações é válida? Aí a resposta é depende. Depende sempre daquilo que é constante. Muita atenção com isso. Se no problema ficar claro que a intensidade de corrente que passa pelo aparelho é constante, ou se eu tenho a mesma corrente passando em vários aparelhos, se a corrente é a mesma, então o valor da potência está relacionada quando o I é constante de forma direta com a resistência. Maior é a resistência, maior é a potência. Mas atenção, isso só é válido quando o valor da corrente é o mesmo. Então, muito cuidado, a gente vai falar de resistores associados em série e paralelo. Quando você tiver vários resistores, aqueles resistores que estão em série são todos percorridos pela mesma corrente. E aí, nesse caso, o resistor que vai transformar mais energia, o resistor que vai ter maior potência, é aquele de maior resistência, porque a corrente é a mesma. Agora, se no problema o que é constante é a diferença de potencial, se o que é constante é a DDP, muita atenção e muito cuidado. Neste caso, a relação entre potência e resistência é uma relação inversa. Para uma mesma diferença de potencial, quanto maior é a resistência, menor é a potência. A relação entre potência e resistência é uma relação de inversa proporcionalidade. E aí, muito cuidado, porque em instalações residenciais, a gente tem a mesma diferença de potencial nos aparelhos que estão ligados. Então, o U é constante e a relação entre potência e resistência é inversa. Se você tiver, por exemplo, vários aparelhos elétricos numa mesma residência, aquele de maior potência será o que tem a menor resistência elétrica. Se você tem, por exemplo, um chuveiro elétrico com 2 valores de potência, a potência do chuveiro será máxima quando a resistência do chuveiro for mínima. Se você tem 2 lâmpadas com brilhos diferentes e o brilho está associado à potência, vai brilhar mais a lâmpada que tiver o resistor de menor resistência. Muita atenção e cuidado com isso, anote isso direitinho para você lembrar na hora da prova, inclusive muita atenção com as questões da habilidade 5, que falam exatamente sobre dimensionamento de dispositivos e circuitos elétricos de uso cotidiano. É muito comum que você precise fazer comparações e essas expressões vão ser úteis na hora de solucionar o problema.
Agora que você já sabe calcular resistência, intensidade de corrente, diferença de potencial e potência elétrica, agora que você já entende a relação entre essas grandezas, a gente precisa entender como resolver um tipo de problema que é bastante comum em questões de vestibulares que envolvem a parte de circuitos elétricos e que já apareceu 2 vezes sendo cobrado na prova do Enem. São chamados limitadores de corrente. Como o próprio nome já diz, um limitador impõe um valor limite para a passagem de corrente. Esse valor, que é chamado de valor nominal, é o máximo valor da intensidade de corrente através de um trecho de circuito. O papel do limitador é um papel de proteção do circuito elétrico. Quando você tem uma sobrecorrente em um circuito, que é uma corrente acima da corrente normal de funcionamento do aparelho, essa sobrecorrente provoca um aquecimento do dispositivo. Esse aquecimento pode danificar as peças, o famoso queimou o aparelho, que você já deve ter ouvido falar, aquele cheirinho de ampere no ar. Pois é, para proteger o aparelho, na entrada do aparelho a gente costuma colocar um protetor, um limitador. Quando é um aparelho, normalmente esse limitador é um fusível, que como o próprio nome já diz, fusível, fusão. O fusível é um dispositivo que é baseado na fusão de um pedaço metálico dentro dele. O que você tem é um material de baixo ponto de fusão que, ao ser percorrido por uma sobrecorrente, sofre um aquecimento e por isso derrete, abrindo o trecho de circuito e protegendo o aparelho. Então, quando você fala em fusível, a limitação se dá por conta da fusão, pelo derretimento de uma peça metálica dentro dele. Quando a gente fala de proteção predial, proteção residencial ou de algum dispositivo que consome muita energia, a gente costuma usar os chamados disjuntores. Disjuntor é um nome composto por um prefixo dis, por um sufixo or. Or é aquele que faz, o ator é aquele que atua, o professor é aquele que professa, o juntor é aquele que junta. O prefixo dis inverte o significado. Então, juntor é quem junta, disjuntor é quem separa. Então, podia ser só um separador, né, que seria mais simples. Mas disjuntor é um dispositivo elétrico de proteção que abre o circuito separando peças. A gente tem basicamente 2 tipos, o chamado termopar ou disjuntor de lâmina bimetálica, onde uma placa com 2 metais de diferentes coeficientes de dilatação, ao serem percorridos por uma sobrecorrente, provocam um aquecimento e uma dilatação dessa lâmina, que se curva, já que tem 2 materiais de valores de coeficientes diferentes. E essa curvatura faz com que haja a abertura do circuito. Ou um disjuntor chamado de trava eletromecânica, eletromagnética, porque um campo magnético é gerado e puxa uma trava mecânica que, ao se separar, abre o circuito e evita a passagem da sobrecorrente pelo circuito que foi protegido. Nos 2 casos, fusível ou disjuntor, eu tenho um limitador de corrente que estabelece o máximo valor de corrente que pode passar pelo aparelho. Esse máximo valor é chamado de valor nominal. Quando você compra um fusível, por exemplo, de 2 ampere, você está escolhendo que a máxima corrente que circulará naquele trecho é de 2 ampere. Se você coloca um disjuntor de 25 ampere na sua casa, você está dizendo que por aquele trecho do circuito da sua casa, a máxima corrente que circula é de 25 ampere. Quer anotar tudo isso? Então acompanha a mãozinha. Olha aí, fera! Como vocês têm pedido, vamos começar já com algumas coisas escritas para ganhar tempo. A gente vai falar aqui da potência elétrica. E a potência elétrica, que na sua forma direta, a gente pode determinar pelo produto da diferença de potencial pela intensidade de corrente. P igual a U vezes I. Só que algumas vezes, fera, em algumas questões, não é dado ou o valor de U ou o valor de I. Ou pede-se para você analisar a potência comparando algo com as resistências envolvidas. E aí, nesse caso, fique atento, fera. Se o valor de U não é dado, a gente pode substituir U igual a R vezes I. É só lembrar da primeira lei de Ohm.
E aí eu fico com RI vezes I, olha só, fera, R vezes I ao quadrado. Atenção nessa expressão, fera. O R aparece multiplicando o I ao quadrado. Logo, se o I for constante, como o R aparece multiplicando, um aumento de R faz um aumento de P. Uma diminuição de R faz a diminuição de P. Então, eu tenho que P e R, potência e resistência, são diretamente proporcionais. Fera, e quando é que a gente tem a mesma corrente passando por todas as resistências? Isso, fera, em série. É exatamente por isso que em série, quem é que vai brilhar mais? A lâmpada de maior potência ou de menor potência? E isso, fera, a lâmpada de maior potência. Então, em série, brilha mais, olha só, quem tem, entenda quem aqui como a lâmpada, tá certo? Com quem tem resistência maior. Em série, a resistência é a mesma em todos os elementos, por isso a potência e a resistência são diretamente proporcionais, e aí vai brilhar mais quem tem resistência maior. Uma coisa que é importante, fera, é que quando eu ligo lâmpadas ou qualquer outro dispositivo em série, se algum desses dispositivos, por qualquer razão que seja, para de funcionar, como está em série, a corrente é igual em todos. Se a corrente de um é zero, a corrente de todos é zero. E aí o que vai acontecer é que o circuito como um todo para. Tranquilo, fera? Cuidado com isso. Agora, se a gente volta para a expressão P igual a U vezes I, e é o I que eu não tenho, eu posso substituir I por U sobre R, e fico com U que multiplica U sobre R, chegando na expressão U ao quadrado sobre R. Atenção agora, fera. Nessa expressão, o R aparece no denominador. Por isso, se o valor de U é constante, quando o R aumenta, o P diminui. Quando o R diminui, o P aumenta. A relação entre potência e resistência é uma relação de inversa proporcionalidade. Aí você diz, poxa, assim, Ives, P não é diretamente proporcional a R? Como é que P é inversamente proporcional a R? Atenção, fera. P e R podem ser diretamente ou inversamente proporcional, sempre dependendo daquilo que é constante. Então, muita atenção na hora de fazer a análise. Primeiro, encontre se há alguém constante e só depois determine a proporcionalidade. Se eu tenho uma ligação em série em que a corrente é a mesma em todos os elementos, aí eu tenho uma relação direta. Se eu tenho uma ligação em paralelo, em que a DDP é a mesma em todos os elementos, a IP é inversamente proporcional a R. Então, atenção! Como a gente tem ligações residenciais em paralelo, atenção com isso, fera. Em instalações residenciais, na sua casa, na minha casa, temos uma ligação em paralelo. As lâmpadas, as tomadas, os dispositivos numa instalação residencial são ligados em paralelo. E é exatamente por isso, fera, que é essa relação que a gente tem que utilizar, tá? Então, cuidado, por exemplo, quando você tiver uma questão envolvendo chuveiro elétrico. O bom e velho chuveiro elétrico, a água aquece mais quando a potência é maior. E a potência vai ser maior, como está em paralelo, olha só, uma relação inversa, quando a resistência for menor. Água mais quente significa resistência menor. Muito cuidado com isso, fera. Se você quer a água mais quente no seu chuveiro elétrico e vai trocar o chuveiro, você vai escolher um chuveiro com resistência menor. Por quê? Porque no chuveiro
eu tenho uma relação entre potência e resistência que é inversamente proporcional. Se você quer água menos quente, então você escolhe uma resistência maior. Se você quer água mais quente, você escolhe uma resistência menor. Idem para ferro elétrico, fera. Idem para churrasqueira elétrico. Idem para grill. Idem para aquelas pranchinhas de fazer chapinha. Sempre que você quer mais potência, você escolhe resistência menor. Muita atenção e cuidado com isso, tá certo, fera? Vou botar aqui um etc, porque tem muitos outros exemplos. Isso tudo, fera, de eletrodinâmica básica, aparece muito em questões do Enem, principalmente por causa dessa competência 2, habilidade 5. A habilidade 5 quer saber se você é capaz de dimensionar dispositivos de uso cotidiano. Então ele quer saber se você é capaz de fazer o dimensionamento da instalação, determinação de corrente, determinação de potência, de DDP, saber fazer as escolhas adequadas para cada tipo de situação. E um dos dimensionamentos que já foi cobrado mais de uma vez e pode voltar a ser cobrado, fera, é o chamado limitador de corrente elétrica. O limitador de corrente elétrica que pode aparecer na forma de disjuntor ou de fusível. O fusível, como o próprio nome deixa claro, está falando em fusão, em derretimento. E o disjuntor, dis é o oposto, juntor que junta. Então o disjuntor é uma chave eletromecânica que separa, que abre o circuito quando tem uma passagem de corrente acima de um limite pré-determinado chamado valor nominal. Então, lembre-se disso, fera. Quando você tiver um dimensionamento de um limitador de corrente, a corrente do aparelho tem que ser menor que um valor previamente determinado, ou no limite igual a esse valor. E esse valor é chamado valor nominal. É como a gente chama lá o dispositivo. Por exemplo, você vai comprar um disjuntor, você chega, amigo, por gentileza, me dê um disjuntor de 15. Você está querendo dizer, me dê um disjuntor de 15 amperes. Na verdade, você está querendo dizer, me dê um disjuntor cuja máxima corrente que possa passar por ele seja de 15 amperes. Então, sempre que você fala o valor nominal, você está falando da máxima corrente que pode passar por ele. Tranquilo, fera? E para calcular essa máxima corrente, a gente vai recorrer normalmente a essa expressão, P igual a U vezes I, onde I é igual a P sobre U. Mas atenção com a regra do I e com a regra do O. Quando eu estou juntando coisas, que eu tenho um e outro, eu tenho a junção das potências. E aí, por isso, fera, a corrente do aparelho vai ser determinada pelo somatório das potências dividido pela DDP. E neste caso, esse somatório sobre a DDP tem que ser menor ou igual ao valor nominal do dispositivo limitador de corrente. Agora, se o seu aparelho tem mais de uma opção de potência, como por exemplo chuveiro elétrico, aí você vai ligar ou uma ou outra potência. Nesse caso, a corrente que vai circular no aparelho depende da potência escolhida. E para dimensionar o fusível ou disjuntor, você vai escolher sempre a potência máxima e dividir pela DDP, porque você tem que proteger sempre pela máxima corrente. Tranquilo, fera? Então, isso menor que o valor nominal. Quando você vai dimensionar o aparelho, atenção a isso. Se são vários aparelhos funcionando ao mesmo tempo, some as potências e divida pela DDP. Se é um aparelho só que tem mais de uma potência, escolha a maior e divida pela DDP. Tranquilo? Um outro problema bastante comum, tanto em vestibulares tradicionais, como agora com a prova do Enem, que pode aparecer também no seu cotidiano, é a determinação de consumo de energia elétrica residencial, a famosa continha de energia. Atenção com isso. Quando você tem um problema de
conta de energia, de valor a pagar, você está pagando pela energia consumida. Embora isso pareça óbvio, é uma conta de energia, tem muita gente que se confunde quando a gente fala de conta de energia e de aparelhos que estão consumindo energia. Se eu perguntar para você, pense com calma. Se eu perguntar para você, na sua casa tem um chuveiro de 7.000 watts. Na minha casa, um chuveiro de 4.000 watts. Quando vamos tomar banho, qual de nós dois gasta energia mais rapidamente? E qual de nós dois consome mais energia? Pensa aí. Se você disse que de nós dois quem gasta mais energia é quem tem a potência maior no chuveiro, você caiu numa pegadinha. Quem tem a maior potência consome mais rapidamente a energia. Se você disse, um chuveiro de 7.000 watts, ele consome energia mais rápido que um de 4.000, ok. O de 7.000 watts consome 7.000 joules por segundo. O de 4.000 consome 4.000 joules por segundo. Agora, para dizer qual dos dois gastou mais energia, a potência somente não permite determinar. Além de saber a potência, eu preciso saber também qual o intervalo de tempo. Muito cuidado com isso. Quando a gente fala de cálculo da energia, para determinar a energia, eu preciso saber a potência do aparelho e o tempo de uso desse aparelho. No Sistema Internacional de Unidades, a potência é dada em watts e o tempo é dado em segundos. Mas quando a gente fala de conta de energia, normalmente a gente vai usar a potência em kilowatt, que vale 1.000 watts, e vai usar o tempo em hora. E na hora de fazer o cálculo, você vai encontrar em quilowatt-hora. Então, muita atenção e cuidado. Para determinar a energia consumida por um aparelho ou pelo conjunto de aparelhos, você precisa saber a potência e saber o intervalo de tempo. Muita atenção com isso. Muita atenção também se na questão ele fala para determinar o valor a pagar por essa energia. Nesse caso, você precisa conhecer quanto custa o quilowatt-hora. É muito simples. Sabendo o valor do quilowatt-hora, basta fazer uma regrinha de 3. Você tem lá 1 kWh custa uma certa quantidade de reais. A energia que você encontrou vai custar um certo valor X. Pronto, é só multiplicar a energia pelo valor do kWh. Agora, muito cuidado. Quando a gente está determinando o problema do custo da energia, a gente pode falar sobre a energia consumida por um aparelho por um único uso, ou a gente pode falar, por exemplo, o custo mensal desse consumo. As duas situações são diferentes. Quando eu falo em um único uso, eu vou calcular multiplicando a potência desse aparelho pelo tempo que eu utilizei essa única vez. Agora, quando eu penso no consumo de um mês, no consumo mensal, se eu sei quanto tempo eu uso por dia, por exemplo, a lâmpada na minha casa fica acesa 6 horas por dia. Na hora de determinar quanto eu gasto com ela em um mês, eu considero por padrão que o mês tem 30 dias. Se eu uso 6 horas por dia, para saber o tempo total, eu vou multiplicar 6 de um dia vezes 30 dias. Então, o tempo total vai ser de 180 horas. Muito cuidado com isso. Anote isso aí. Quando você sabe quanto é o tempo de uso diário, o tempo de uso total corresponde a 30 vezes o tempo diário, quando a gente está considerando uma conta mensal. Agora, atenção, eu estou considerando o tempo diário e o uso todos os dias, por isso que eu estou usando 30. Se em algum problema for dado um número de usos diferentes, por exemplo, digamos que você usa um determinado aparelho 1 hora por vez, 15 dias durante um mês. Então, o tempo total de uso vai ser 15 vezes 1 hora de uso. Muito cuidado, porque uma das provas do Enem, que inclusive a gente está resolvendo aqui embaixo para você, falou sobre o uso de uma chapinha 20 vezes por mês. Muita atenção com isso. Agora, sempre que for dado a conta mensal e o uso diário, todos os dias usando o aparelho, é só multiplicar por 30. Então, atenção. Energia você encontra multiplicando a potência vezes o tempo de uso. Para encontrar o custo, basta multiplicar pelo valor do quilowatt-hora.
Para encontrar o valor total, você pega o valor diário e multiplica pelo número de dias que foram utilizados no mês. Se você usa todos os dias, você multiplica por 30, que é o mês padrão. Simples assim. Tranquilo? Um tipo de questão que já caiu, pode voltar a cair, fera, no Enem, até porque tem tudo a ver com as situações do nosso cotidiano, são as questões de conta de energia elétrica. E para resolver esse tipo de questão é muito simples, fera, são somente 2 passos. O primeiro dos passos, atenção, é a determinação da energia consumida, que aqui eu chamei de ΔE. Atenção, fera, a energia depende da potência instalada e do tempo de uso dessa potência. Muito cuidado. Se você tiver vários aparelhos, você tem que calcular aparelho 1, sua potência vezes o tempo. Aparelho 2, sua potência vezes o tempo de uso. E por aí vai até o último aparelho, a não ser, fera, que todos os aparelhos fiquem ligados durante o mesmo intervalo de tempo. Aí eu posso somar todas as potências e multiplicar por ΔT. Perceba que a quantidade de energia consumida depende da potência de cada aparelho, do número de aparelhos conectados e do tempo de uso de cada aparelho. Tranquilo? De posse da informação energia, a gente vai ter agora que fazer uma regrinha de 3 simples, fera, para determinar o valor X que a gente tem que pagar. O texto da questão vai te dizer 1 kWh custa um certo número de reais. Aí você faz, então a energia que eu consumi custa um certo valor X. Quanto mais energia, mais eu devo pagar. Relação direta, então é só fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou substituir direto o valor do quilowatt na quantidade de energia. Simples assim, fera. Peço só o cuidado e a atenção para 2 situações. Quando ele falar numa conta mensal e te der o uso diário, lembre sempre, fera, numa conta mensal eu considero o uso contínuo por 30 dias. Então, o tempo de uso mensal é 30 vezes o tempo de uso diário. Agora, atenção, fera, quando eu falo diário é todo dia. Então, se ele diz que uma determinada lâmpada fica aceso 4 horas por dia, na hora de calcular a energia consumida por ela, você vai multiplicar a potência vezes o tempo. Como são 4 horas por dia, na conta mensal, eu vou ter 30 vezes 4, 120 horas aqui no ΔT. Atenção com isso, as contas de energia são normalmente mensais e a gente usa o mês padrão de 30 dias. Eu sei que alguns meses tem 31, eu sei que fevereiro tem 28 ou 29, mas quando a gente fala genericamente de conta mensal, a gente conta como 30 dias, 30 vezes o valor diário. Atenção e cuidado com isso. Tranquilo, fera? Se acontecer, que eu acho menos provável, mas se acontecer, como já aconteceu em alguns vestibulares, de falar do consumo semanal, fera, a conta mensal vai falar de 4 vezes o consumo semanal. Pois é, fera, nem bate, né? Porque 4 vezes 7 dá 28. Mas se a gente fala conta mensal e fala de intervalo semanal, a gente conta um mês com 4 semanas, a gente conta um mês com 30 dias. Então, se a informação for sobre uma conta mensal e te der consumo diário, multiplique por 30. Se for uma conta mensal e te der consumo semanal, multiplique por 4. Tranquilo, fera? Atenção e cuidado. E outro cuidado que você precisa ter em problemas de conta de energia, fera, é quando ele falar sobre a energia que você não gasta. Atenção, a economia é economizada por conta de uma substituição de aparelho. Imagina que você tem uma lâmpada incandescente e troca por uma lâmpada fluorescente. O rendimento da fluorescente é sempre melhor e, por conta disso, uma potência menor fluorescente ilumina tanto quanto uma potência maior incandescente. E aí, fera, atenção, quando você tiver mesmos tempos de uso, mas você tiver uma
substituição de uma potência maior por uma potência menor, a quantidade de energia economizada, a quantidade de energia que foi economizada, é a diferença entre a potência maior que se tinha antes, a potência menor que se tem agora, isso vezes o intervalo de tempo de uso. E aqui vale essas duas relações de cima também. Então, a quantidade de energia que você economizou, a economia feita na energia, depende da diferença entre as potências, certo? E do tempo de uso. Agora, para fazer essa comparação, eu tenho que ter o mesmo intervalo de tempo de uso. Olha aí, por hoje é só, hein? Mas lembra, semana que vem a gente vai dar continuidade à parte de elerodinâmica falando dos circuitos elétricos, geradores, receptores. A gente vai falar também de medidas elétricas e conversar um pouco até sobre capacitores. Mas atenção, é muito, muito importante que você treine questões sobre isso. Aqui embaixo você tem 10, no seu material você tem mais 10 para tentar até a próxima semana. Só que aqui na nossa biblioteca de vídeos, aqui no Física Total, você tem várias aulas com várias questões resolvidas. Se você tiver alguma dificuldade nessa parte de circuito elétrico, recomendo que você vá lá na pasta de elerodinâmica, abra, você vai lá, eletricidade, clica e tem lá um monte de semanas. Escolha a semana que fala elerodinâmica parte 1 e lá você vai procurar circuitos elétricos. Eu tenho falando detalhadamente sobre circuito série, sobre paralelo, sobre tudo que a gente vai precisar. Então dá uma revisada lá para acompanhar o raio-x na semana que vem. Tranquilo? Já sabe que qualquer dúvida é só mandar para a gente. monitoria@fisicatotal.com.br. Já sabe também que se quiser fazer algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão, é só mandar também para a gente. contato@fisicatotal.com.br. A sua opinião e o seu feedback são muito importantes para a gente. Tá chegando e esse é o seu ano. Eu confio em você. Vamos juntos. Lembre que você pode.